Bom, a medida provisória 1171 de 2023 elevou de R$ 1.903 para R$ 2.112 a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas a partir do dia 1º de maio agora, de 2023, semana passada, e também prevê a possibilidade de um desconto que pode elevar essa faixa de isenção até R$ 2.640. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com o economista Fernando Gomes. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo certinho, tudo certinho. Nessa expectativa dessa medida provisória que chegou na semana passada aqui para os deputados e deve ser analisada a partir desses próximos dias. Ô, Fernando, explica para a gente quais vão ser os efeitos dessa MP, tanto para os contribuintes, pessoas físicas, quanto para os cofres do governo. A gente está falando, eu não ouvi o início da MP da tabela do imposto de renda, né? Isso, exatamente. Ok, é isso mesmo, Márcio. O governo editou essa medida provisória, né? Ele eleva a faixa da isenção aí de R$ 1.903 para R$ 2.112, com validade aí a partir de 1º de maio. O primeiro ponto a ser esclarecido, como você já disse, né, é que as medidas provisórias, quando são aprovadas, elas têm força de lei, ou seja, elas já estão valendo, mas precisam ser aprovadas, ratificadas pela Câmara e pelo Senado dentro de 120 dias, e se não forem aprovadas, perdem a validade. Bom, dito isso, vamos lá para os pontos específicos aí da medida provisória, né? Sim. Sobre a ótica das contas públicas, essa isenção, ela significa que o governo deve ter uma perda de arrecadação, já que menos pessoas vão contribuir, de cerca de 3,2 bilhões de reais nesse ano ainda, já que a medida vale a partir de 1º de maio, de 5,8 bilhões em 2024 e de 6,2 bilhões de reais em 2025. E segundo estimativas aí do Ministério da Fazenda, essa atualização da tabela deve beneficiar cerca de 13 milhões de contribuintes. São 13 milhões de pessoas que vão pagar um pouco menos de imposto de renda. E como é que o governo, que está precisando tanto de receita para equilibrar suas contas, vai abrir mão dessa arrecadação? Não, ele não vai, né? Então, a medida provisória ela já indica qual é a fonte de recursos que vai compensar aí essa perda de arrecadação. Então, para abrir mão dessa arrecadação do imposto de renda e não ameaçar o equilíbrio das contas públicas, o governo decidiu que vai passar a tributar os rendimentos, as aplicações financeiras no exterior de pessoas residentes no Brasil. Pessoas residentes no Brasil é aquele sujeito que tem sede aqui no Brasil, tem CPF, mas que faz aplicações no exterior em outros países. Então, quem tiver rendimentos de aplicações no exterior até R$ 6.000 vai ficar isento, não vai pagar imposto. Quem tiver rendimentos entre 6 mil e 50 mil reais vai pagar 15% de imposto. E quem tiver rendimentos acima de 50 mil vai pagar 22,5% de imposto. Além da opção de pagar diretamente, né, quando os rendimentos são recebidos, esses contribuintes vão poder fazer o ajuste na declaração anual, que é feita todo ano, como o nome já diz, né? A tributação desses rendimentos sobre bens e direitos no exterior, ela deve gerar uma arrecadação extra para o governo de 3,2 bilhões nesse ano ainda, 3,5 bilhões em 2024 e 6,7 bilhões em 2025. Então, essa tributação desses rendimentos no exterior vai compensar o ajuste na tabela do imposto de renda, né? Como a gente disse antes, né, a medida provisória vai ser analisada aqui pela Câmara e pelo Senado para ser ratificada e aí começar efetivamente a valer. Essa medida provisória, além dos efeitos diretos de aliviar o imposto para quem ganha até R$ 2.112 e criar essa tributação sobre rendimentos no exterior, ela tem outros efeitos que estão sendo apontados aí por especialistas na área de tributação. O governo tem dito que a primeira parte da reforma tributária ela focaria nos tributos sobre consumo, né? Somente depois de aprovada essa fase é que o governo e o Congresso concentrariam esforços aí para fazer a reforma tributária sobre a renda, que engloba, obviamente, o imposto de renda. Então, uma parte dos analistas e especialistas em tributação e reforma tributária avalia que essa medida de já começar a mexer na área de tributação sobre a renda pode dificultar a tramitação da reforma tributária sobre o consumo que está sendo discutida agora aqui na Câmara, né?
Então, a opção do governo de começar a reforma tributária primeiramente sobre o consumo, ela é acertada na visão da maioria dos especialistas, porque é aí que se encontra as maiores desigualdades, é onde o pobre paga mais imposto e é onde existe maior regressividade, né? Que é você cobrar menos de quem ganha mais e cobrar mais de quem ganha menos. Então, colocar a pauta do imposto de renda junto com a pauta sobre consumo pode, na visão desses especialistas, prejudicar o debate, tirar o foco aí da reforma tributária sobre o consumo, que Sim. seria a mais importante. Bom, e dentro desse pacote de medidas provisórias relacionadas ao consumidor, às famílias de baixa renda, ao trabalhador em geral, o governo também editou outra medida provisória, Fernando, que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320, também a partir do dia 1º de maio. Quais são os impactos dessa medida, principalmente para quem recebe o salário mínimo e também, de outra forma, para as contas públicas, Fernando? Pois é, Márcio, o reajuste ele é bem pequeno, né, em relação ao valor que estava vigente em abril, que era de R$ 1.302, né, daí 1, alguma coisa por cento. Em relação a dezembro de 2022, ou seja, em relação ao salário mínimo que vigorou no ano passado, aí o reajuste já é maior, é de quase 9%, 8,91%. Esse valor de R$ 1.320, embora ele tivesse sido previsto no orçamento desse ano, ele só foi reajustado agora, com vigência a partir de maio, porque o governo ia ter dificuldade para pagar os benefícios previdenciários durante todo o ano com o valor de R$ 1.320. Então, ficou 4 meses tendo como referência o salário de 1.302 e 8 meses tendo como referência o salário de R$ 1.320. Assim como no caso da medida provisória que reajusta a tabela do imposto de renda, aqui vale também a gente lembrar, né, que essa medida provisória já tem força de lei, mas ela precisa ser confirmada aqui por Câmara e Senado em até 120 dias. O impacto nas contas públicas, com salário mínimo de R$ 1.320, é de mais ou menos 8 bilhões, 7,7 bilhões de reais, segundo cálculos do próprio governo, com o pagamento de aposentadorias. Agora, esse valor ele pode ser maior, Márcio, porque as despesas com aumento do salário mínimo elas não ficam restritas apenas aos gastos com previdência. O governo paga outros benefícios sociais que também estão atrelados ao salário mínimo, como BPC, né, benefício de prestação continuada, e seguro-desemprego. E aí você tem outra leitura que pode ser feita, né, também sobre esse pequeno aumento aí do salário mínimo. Esse aumento ele ajuda a melhorar a economia, porque é um aumento pequeno que é dado para pessoas que não têm como poupar. Então esse valor ele vai todo para o consumo e ajuda a dinamizar comércio, a melhorar as vendas, principalmente em cidades pequenas que dependem muito somente dessas aposentadorias que são recebidas. Então, esse reajuste, de um lado, ele ajuda a dinamizar a economia, mas, de outro lado, esse reajuste pode gerar algum aumento de inflação, porque aumenta o consumo, mesmo que de forma pequena, marginal, em um momento que permanece o debate aí sobre o nível da taxa de juros no Brasil, que é um instrumento que o Banco Central usa para conter a inflação. Já que a gente entrou nesse assunto, né, só registrar antes da gente concluir aqui que o Banco Central decidiu na última quarta-feira Exato. manter mais uma vez a Selic em 13,75% ao ano. Outra informação importante, o governo também mandou aqui para o Congresso um projeto de lei que trata do reajuste do salário mínimo, né? Então, se for aprovado esse projeto aqui, os reajustes anuais do salário mínimo vão passar a levar em conta a inflação dos 12 meses anteriores, mais a taxa de crescimento real da economia, a taxa de crescimento do PIB. A ideia é que o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação e considere o crescimento da economia para ver quanto vai ser o aumento acima da inflação. Então, de forma simplificada, a ideia é que o salário mínimo tenha correção integral da inflação e mais um ganho real acima da inflação de acordo com quanto a economia vai crescer. Esse projeto também precisa ser debatido aqui para ver se vai ser aprovado ou não e começar a valer. Bom, e por último, teve uma terceira medida provisória, Fernando, que dessa vez prorroga o prazo para a regulamentação dos programas de alimentação do trabalhador. Quais benefícios que essa medida pode trazer, Fernando? Bom, mas essa medida provisória ela prorrogou, né, pelo prazo de um ano, contado a partir de 1º de maio, o prazo para que o governo federal faça aí as normas detalhadas, a regulamentação sobre esse programa de alimentação do trabalhador. Lembrando, o Congresso já tinha aprovado no ano passado uma lei determinando que o auxílio alimentação só poderia ser usado para fazer
pagamentos em restaurantes ou em estabelecimentos similares, ou para fazer compras em estabelecimentos que vendam gêneros alimentícios, comida, né? Essa lei tinha dado prazo para o governo regulamentar o assunto até 1º de maio de 2023, só que essa regulamentação não chegou a ser feita. O Ministério do Trabalho e Emprego alegou que esse tema era muito complexo e que não foi possível fazer a regulamentação. O que seria essa regulamentação? É estabelecer normas mais específicas sobre esse assunto, né, como portabilidade do programa, se pode ir de um cartão para o outro, quanto tempo o trabalhador pode permanecer com esse crédito se ele não usar, se ele não fizer compras, se ele não usar, por quanto tempo ele pode ficar com os recursos, para a gente citar aqui alguns exemplos do que essa regulamentação tem que fazer. Então, ela vai ter que tratar de todos esses casos. Então, o que a MP faz, Márcia, é exatamente estender esse prazo por mais um ano para que seja feita essa regulamentação, esse tratamento caso a caso desses pontos aí sobre essa ajuda à alimentação que os trabalhadores recebem. Muito bem, Fernando. Essas medidas provisórias, então, começam a ser debatidas aqui na Câmara dos Deputados e a gente, com certeza, continua acompanhando esse tema.